Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal, mais um Bastidores do Galo para falar de derrota. E é isso aí galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe nos comentários a opinião de vocês aí, que hoje é uma análise de pós-jogo, então vocês têm que deixar a opinião aí, que né, vamos fazer um debate aqui, hoje é muita opinião. E é isso aí, ative o sininho, se inscreva no canal, deixa o like, deixa nos comentários. E vamos embora para mais um vídeo, galera. Grupo de Cartola, quem quiser me chamar, Twitter ou Instagram, Tanaka, vi seu vídeo. Quero participar do grupo de Cartola, me chama lá, que a gente faz te adiciona no grupo aí, beleza? Vamos lá, galera, vocês devem ter percebido, tô aqui naquela animação, porque, nossa senhora, é difícil. Vim fazer um bastidor de vestiário aqui onde o Galo joga bem. Eu não lembro a última vez que eu fiz. E se eu fiz foi uma vez em 2 meses, né? Vamos começar do começo, como diria o outro, né? O Galo entrou ali como time reserva, praticamente, né? Podemos dizer aí com os 3 titulares. Cuca não optou em poupar 100% do time titular e com o time todo reserva. Ele ainda botou alguns titulares ali. Dupla de zaga reserva, Vitor Hugo e Ivan Roman, né? Lateral, o Gabriel Menino fazendo a função de lateral direito, na vaga do Natanael. E o Caio Paulista fazendo a vaga de lateral esquerdo. No volante ali, Fausto Vera e Alan Franco, ou Alan Franco e Fausto Vera, como vocês preferirem, né? Igor Gomes e Reinier no meio. E Júnior Santos e Rony lá no ataque. Então esse foi o time que o Atlético entrou em campo de início, né? Até fizemos ali, mas rapidinho, deixa um parênteses aqui, galera. Postura, ideia perfeita do Cuca de ir com um time praticamente reserva. Ótima ideia do Cuca. Isso aí, nada a reclamar, porque vamos pensar aqui, galera. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos analisar nesse pós-jogo é a ideia do treinador de time em campo. Então vamos analisar aqui. Primeira coisa, vamos lá. O Cruzeiro, que é nosso adversário, quarta-feira, Copa do Brasil, quartas de finais. O Cruzeiro, ele ficou a semana inteira treinando, descansando. Nós fomos parar lá na Argentina, na quinta-feira à noite, Mendoza, interior da Argentina, longe de Buenos Aires. Então, já começa por aí. Nosso adversário ficou a semana inteira treinando. Nós fomos uma viagem chata lá na Argentina, na quinta-feira à noite. Primeiro ponto. Segundo ponto. O nosso adversário, Cruzeiro, jogou no sábado à noite, em casa, sem ter que viajar. Vamos de novo? Nosso adversário, Cruzeiro, jogou em casa no sábado, sem viagem. Nós tivemos que emendar Mendoza com São Paulo, uma outra viagem. Jogamos no domingo à noite. Um dia a menos de descanso em relação ao Cruzeiro. Então, enquanto o adversário ficou a semana inteira treinando, jogou em casa, não teve viagem, jogou um dia antes, nós tivemos viagem numa quinta-feira à noite, aí você perde a quarta e você perde a sexta, porque é um dia para ir e um dia para voltar, e o dia do jogo. Então são 3 dias na semana que vai embora. Jogamos no domingo à noite em São Paulo. Então, meu amigo, o Cuca fez correto de poupar a maioria dos atletas. Ponto. Sobre isso, nada a criticar. Porque se você vai com o time titular ontem, na quarta-feira, no segundo tempo, o Cruzeiro é deitar no preparo físico. Não são robôs, são atletas, são seres humanos. Então tem que ser feito esse controle de carga. Já estamos em agosto, a caminho para chegar em setembro.
Então, meu amigo, se não fizer esse controle de carga, esse departamento aí de fisiologia, departamento médico, fazer exame de secar, não entrar na parada, e futebol hoje está muito profissional, está muito tecnológico, tem muito dessas coisas, não aguenta não. Então, sobre o time em campo, nada a reclamar. Nada a reclamar. A ideia do Cuca foi perfeita, era o que ele tinha que fazer mesmo. Beleza? Agora, galera, vamos começar a falar do jogo. Um primeiro tempo, aonde os 10, 15 minutos iniciais, ok, um bom início de jogo, pressionando São Paulo, não dando espaço, jogando de igual para igual no Morumbi, na casa dos caras, os caras com o time titular, não estava estádio lotado, mas enfim. Gostei dos 15 primeiros minutos. E só. Mais nada. Galera, quantas defesas o Rafael fez no primeiro tempo? Defesa difícil. Vocês lembram de alguma? Algum milagre? Alguma chance clara criada pelo Galo no primeiro tempo? Então, já começa por aí. Primeiro tempo, galera, o Galo teve 2 chutes. 2 chutes. Tivemos 0 chances criadas. Uma defesa do Rafael e 2 chutes. Então, assim, eu não sei se a turma tá acostumada com tanto jogo ruim, que um jogo desse, um primeiro tempo desse, aonde tô vendo aqui no SofaScores, nenhuma chance criada, 2 chutes no gol e uma defesa do goleiro. E um XG de 0,05. XG, como eu gosto de falar com vocês aqui, é uma estatística que junta a probabilidade do clube marcar o gol, que é local da finalização, intensidade da finalização, enfim, são algoritmos que a plataforma usa para falar a possibilidade de gol que o clube teve naquele tempo, naquela partida. O Galo teve 0,05 no XG no primeiro tempo. Isso é uma coisa mínima. Quem acompanha essa estatística vai saber melhor o que eu tô falando. Entendeu, galera? Então, assim, eu não sei se é tanto o primeiro tempo ruim que a gente tem feito, aquele do Godoy Cruz horroroso, péssimo. Aquele da Arena MRV contra o Flamengo, contra o Brasil, péssimo. Contra o Vasco, fizemos o gol, Gabriel Menino ali nos primeiros segundos, mas não fizemos mais nada. Então, são inúmeros jogos no ano que o primeiro tempo do Galo é muito abaixo. Eu já cansei de ir lá no Twitter e colocar aqui primeiro tempo fraco do Galo. Eu não sei se é tanto primeiro tempo ruim que um primeiro tempo fraco que a gente fez ontem contra São Paulo, de tão ruim que estava tendo os outros, dá a impressão que nós fizemos um bom primeiro tempo, mas a estatística está aqui. Acabei de falar para vocês os dados. O Galo teve 0 chance, 0 grande chance criada no primeiro tempo. 2 chutes no gol, 1 foi no gol. O Rafael não fez nenhuma defesa difícil no primeiro tempo. Então, meu amigo, isso para mim não é um bom primeiro tempo. Eu não vou normalizar esse tipo de atuação. Não vou me contentar com pouco. Vocês me desculpem, não vou, entendeu? Então, assim, não vou ficar falando muito sobre o jogo em si, porque o jogo em si, meu amigo, eu não tiro nada. Eu não tiro nada, entendeu, do jogo. E, repito, um jogo que o Galo jogou com a equipe reserva, e ok, tinha que ter sido mesmo com a equipe reserva. Acabei de explicar para vocês as questões das logísticas de Galo e Cruzeiro, a gente tem que pensar nas Copas. Querendo ou não, nós estamos o quê? Quarto final 2, semifinal 2, final 1. Nós estamos a 5 jogos de ser campeão da Sul-Americana e nós estamos a 6 jogos de ser campeão da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil são 2 jogos na final, certo? Então, quartas, semi e final. Então, Copa do Brasil são 6 jogos, Copa Sul-Americana são 5 jogos, para chegarmos à final e podermos ser campeão, né? Então, atitude do Cuca de poupar atleta, tranquilo. Agora, galera, vamos lá.
Igual eu falei, eu vou ficar falando muito do jogo, não, porque o jogo em si não tem muita coisa pra falar, não. Vou ficar perdendo tempo nesse pós-jogo pra ficar falando de tática do time no segundo tempo, alteração do Cuca, até porque o segundo tempo conseguiu ser pior do que o primeiro, né? Um primeiro tempo ok, mas nada de grande primeiro tempo, muito pelo contrário. Eu acho que a impressão pareceu que foi melhor pelo fato de termos tido vários primeiros tempos horrorosos aí pra trás, entendeu? Agora o segundo tempo, meu amigo, foi um amasso, na minha opinião, foi um amasso. São Paulo poderia ter feito uns 4 na gente. O São Paulo o tempo inteiro atacando Everson, tomando bola na meta defensiva, na sua meta, finalização. Parecia que o Galo estava ganhando, o São Paulo tinha que reverter algum placar, porque o São Paulo estava em cima. E o Galo recuado, o Galo não conseguia tocar 3 passes no segundo tempo. Agora vamos lá, galera. Rony Júnior Santos. Falar de Rony de novo com vocês, eu já não aguento mais. Eu já cheguei assim no meu limite. Antes dele vir, falei que pra mim não era uma boa contratação, não queria de forma alguma. E sabendo, apurando salário, apurando valor pago para o Palmeiras, apurando essa questão financeira, ficou pior ainda a contratação do Rony. Não vejo o Rony entregando nada taticamente, nada, taticamente até que entrega, para não ser injusto aqui com ele. Mas é o atacante que se limita a marcar. O Rony é um atacante que se limita a marcar, a correria. Só. Meu amigo, um atacante que foi pago o que pagamos foi Palmeiras, que recebe o que recebe de salário. 1.400.000 de salário. Né? O salário dele é esse. Se limitar a ser bom taticamente no sentido de marcar é pouco demais. É zero, não precisa disso. Bota um garoto da base aí. Vai correr muito mais que ele, vai fazer a mesma coisa que ele faz, correr para um lado para o outro e ficar correndo atrás do adversário marcando. Porque com a bola no pé é uma tristeza. É uma tristeza, não agrega em nada, fraquíssimo. Enfim, fui contra a vinda, sou contra a permanência. Se o Rony sair hoje, tô comemorando a saída dele. Eu não aguento mais Rony titular com a camisa do Galo. Eu não aguento mais, mas é uma opinião minha. É algo que eu já venho falando antes. Reconheço que pode ter sim algum ranço da minha parte com ele. Eu acompanho muito futebol além do Galo, entendeu? A gente tem que ficar ligado em futebol, a gente que mexe com cartola tem que ficar ligado em futebol, assistir jogos de várias equipes. Eu já assisti inúmeros jogos do Rony antes de vir jogar no Galo. Às vezes você, atleticano, que gosta de ver só jogo do Galo e tá tudo bem a sua forma de acompanhar futebol, tá na sua imagem, esteve na sua imagem aquela imagem do Rony campeão com o Palmeiras, em vários títulos. Mas o Leleu foi campeão da Libertadores com a gente também, entendeu? Isso também não quer dizer muita coisa não. Pergunte, faça um exercício aí, você que está assistindo esse vídeo, é atleticano, conhece, tem algum amigo palmeirense? Pergunte-o. E o Rony? Vocês gostaram da saída do Rony? Galera, se vocês perguntar 10 palmeirenses, eu garanto pra vocês, no mínimo 8, se eu não falar 9, vai falar foi a melhor coisa do mundo o Rony ter saído aqui. Ninguém aguentava o Rony no Palmeiras mais. E trouxemos esse cara pra cá, peso de ouro. Enfim, chega. Eu, Lucas, eu não aguento mais ver o Rony vestindo a camisa do Galo. Pra mim, deu, chega. Não é nada que eu não imaginava. Não é nada que eu não imaginasse. Tá acontecendo exatamente o que eu imaginei que ia acontecer pelo que eu acompanhava ele no Palmeiras. Agora, pessoas que são pagas para exercer função de diretor de futebol, de análise de mercado de siga, treinador, pessoas que são pagas para estar na área, para trabalhar, para analisar, para mapear, para estudar. Me contratar um atleta desse, no valor desse, meu Deus, que é isso? Que irresponsabilidade é essa? Né? Eu quero ver como é que eles vão se livrar desse Rony. Eu quero ver, ganhando o que ele ganha. Aí, quem que vai assumir o prejuízo é aqui, ó. Quem que assume o prejuízo? Entendeu? Júnior Santos. O Júnior Santos vai na coletiva há uns dias atrás, na zona mista. Me perdoem, tô corrigindo. O Júnior Santos vai na zona mista, não vou me lembrar o jogo, mas algumas partidas para trás o Júnior Santos vai na zona mista e reclama de oportunidade, sequência,
minutagem, que ele, segundo as contratações mais caras que tivemos por aí, então ele entende que a contratação dele foi cara, né? É o mínimo. Ele vira e fala isso. Não, porque das contratações mais caras, eu sou um dos únicos que não está tendo oportunidade. Eu mereço mais oportunidade, eu preciso demonstrar o meu futebol. O Júnior Santos foi titular ontem. O que o Júnior Santos jogou de bola, meu amigo? Aquela correria para lá e para cá, aquele trem desgovernado, uma jamanta em campo, entendeu? Não agrega em nada, perde posse de bola. É assim, é complicado. Complicado. Então, senhor Júnior Santos, que o senhor não venha mais nenhuma zona mista, entrevista, reclamar de oportunidade, não. Falei com vocês um vídeo aí para trás. O técnico tem duas oportunidades, tem duas formas de escalar um jogador. Primeiro é o que o jogador performa no dia a dia nos treinamentos. Isso é jogador que eu falo que é atualmente reserva no clube. Como que um técnico tem a condição de botar um reserva titular? Como que um jogador reserva ganha a posição de um time de futebol? Duas maneiras: no treinamento durante a semana e nas partidas onde ele entra no decorrer e demonstra para o treinador que ele precisa de mais minutagem. Qual partida que o Júnior Santos entrou nos últimos jogos da reserva, no segundo tempo, no intervalo, no banco de reserva para o time titular? Que ele fez alguma atuação que condicionou a ele, a nós aqui, questionarmos o Cuca de colocar ele titular. E no dia a dia, o que o Júnior Santos tem feito para ganhar uma vaga de titular no time? E ontem, que o Júnior Santos foi titular, o que ele fez? Então, assim, dois atletas que até aqui, um ganha 1.700.000, que é o Júnior Santos, o outro, que é o Rony, ganha 1.400.000. O Júnior Santos foi contratado por 8 milhões de dólares e o Rony foi contratado por uma bagatela de dinheiro também. O que esses caras têm mostrado para ser titular? Para receber chance no time e para ganhar o que ganha. Então, assim, Júnior Santos e Rony, até o momento, meu amigo, é só decepção. Só decepção. E eu ainda espero mais do Júnior Santos que do Rony. Pasmem, eu ainda espero mais do Júnior Santos que do Rony. O Rony é exatamente isso aí. O Júnior Santos, para mim, tá muito abaixo do que poderia. O Rony eu já não imaginava nada diferente disso aí, galera. Nada diferente. Enfim, falei tempo demais sobre dois caras que não mereciam nem 2 minutos aqui. Mas enfim, só uma curiosidade. O Gabriel Menino ontem, atuando de lateral direito, a posição que ele não é, aí já vem um erro da diretoria de não termos a questão de elenco, né? Geralmente, um clube de futebol, a preferência é você ter um lateral direito titular, um lateral reserva direito, um lateral direito reserva e um lateral direito reserva como terceira opção sendo da base. O ideal é isso. Mas a nossa base, sub-20, caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, quem do sub-20 da base hoje poderia ser o reserva, o terceiro reserva? Poupando Natanael, Saravia lesionado, teríamos que ter um zagueiro, um lateral da base. Não tem, porque se eu for falar da base aqui, a base caiu no sub-20. Então, meu amigo, é outra coisa que a gente teria que falar em outro vídeo, categoria de base do Galo, né? Aí você vai vendo como é que o clube está sendo gerido. Enfim, vamos parar por aí para esse vídeo não ficar de 1 hora. Porque isso aqui vai virar uma live, né? Se a gente for falar tudo que a gente queria falar aqui. Então vamos lá. E eu não gosto de ficar fazendo pós-jogo muito grande, não. É opinião minha, tá, galera? Não gosto, não, que eu acho que fica um pouco cansativo. Então, o Gabriel Menino ontem, jogando de lateral direito, ele teve 15 perdas de posse de bola. Isso é altíssimo. Quem acompanha essas estatísticas em jogos, perda de posse de bola, 15 é uma parada bizarra, surreal, é muita coisa. O Rony, nosso grande Rony, perdeu 13 posse de bola. E o Igor Gomes, 12. Foram os líderes, o top 3 de perda de posse de bola. Igor Gomes, eu já cansei de falar, não vou falar mais. É aquele atleta que joga um jogo bem e 5 mal.
Aí no que ele joga bem, ele ilude parte da torcida. Não, o Igor Gomes tem que ser titular e tal, que isso, que aquilo. E na hora que ele entra, todo mundo sabe o que acontece. Então é outro também, meu amigo, que a qualquer momento quiser sair, ó, um abraço. Pra mim não vai fazer falta nenhuma, também não gosto do Igor Gomes, mas enfim. Então, galera, falei com vocês a respeito, né? Já falamos aqui no pós-jogo a respeito do Júnior Santos e do Rony. Outra coisa, algo que me incomodou bastante no jogo de ontem, mas uma das coisas que mais me incomodaram, a postura. O que o São Paulo fez nos 30 minutos iniciais do segundo tempo com o Galo, para mim é inadmissível, estando com o time reserva ou não. É inadmissível. Postura. Que postura fraca, que postura estranha do time. Time reserva. Ah, mas tem o Cruzeiro quarta-feira. Ah, mas nós temos que ter a Copa. A Copa é prioridade. Concordo com tudo isso, mas me fala, dos atletas que estavam em campo ontem, quantos vão começar de titular contra o Cruzeiro? Atletas que deveriam ter postura para mostrar para o Cuca que tem que ter mais oportunidade. E um marasmo, uma falta de vontade, uma marcação à distância, um time aceitando a imposição do São Paulo. Então, assim, inadmissível essa postura dos atletas ontem. Independente se são reservas ou não. Muito pelo contrário, sendo reservas, sabendo que não iriam iniciar contra o Cruzeiro, a postura tinha que ser totalmente diferente. Então, a postura apática. Uma coisa é o titular entrar e você vê que os caras estão diferentes. Tá ligado no 110 e na Copa no 220. São os titulares e tal. É errado, mas vamos dizer, de certa forma, no limite aqui, entendível. Agora ontem, reserva, jogar naquela vontade, ou na falta de vontade, né? Corrigindo aqui. Enfim, isso me incomodou demais. Outra coisa, o time titular do Galo, me falem aí 5 jogos. Se alguém tiver a condição de me mostrar 5 jogos que você saiu da partida e falou assim, o Galo foi bem, hoje jogamos um partidaço. Me falem, por favor, nos comentários, quem souber aí, 5 jogos no ano que o Galo fez, que você saiu do jogo e falou assim, pô, hoje o time jogou muito. Me fala 5. Então, se o time titular tá nesse nível, o reserva a gente não poderia esperar muita coisa, né? O reserva a gente não poderia esperar muita coisa. Só que tem um porém. Nós estamos em 12º, tá certo, temos 2 jogos a menos. Isso também tem que ser levado em conta. Mas temos 2 jogos a menos, mas o que te faz pensar que esses 2 jogos a menos vão ser 2 vitórias? Então, sabe? Ficar falando também que o Galo tem 2 jogos a menos, sei não. Nós estamos em 12º. Mirassol, Bragantino, Fluminense, Corinthians e Ceará. Esses times que eu citei aqui têm elencos piores do que nós, folha salarial infinitamente menor, apesar de que o Corinthians eu acho que não, tá? Só desses aqui, o Corinthians tem um time pior do que o nosso, mas a folha salarial do Corinthians não é baixa, não. Então, se essa questão do Corinthians, eu vou botar um asterisco aí na folha salarial, mas o time é pior. Enfim, esses times que eu falei, todos piores do que nós. E a maioria deles, tirando o Corinthians, tem uma folha salarial bem menor do que a nossa. Todos esses times estão na frente do Galo no Brasileiro. Todos. O Mirassol hoje, você assiste o jogo do Mirassol, e eu repito, eu assisto futebol, eu acompanho futebol. Qualquer jogo eu tô assistindo aí de Campeonato Brasileiro. Posso garantir para vocês, o Mirassol tem um time muito mais bem treinado que o Galo. Mas não é pouco não, é muito. O que Mirassol, Bragantino, Fluminense, Ceará tem de melhor do que o Galo? Coletivo. Tática. Então assim, ficar nessa muleta também. Ah,
porque hoje a gente já esperava isso mesmo. A derrota para o São Paulo no Morumbi é certa. Eu esperava, sim, um São Paulo melhor e tal, mas do jeito que foi, eu acho que foi desproporcional até. Desproporcional. Então, tá certo que é o time reserva, mas tem vários times piores do que nós, que estão jogando melhor, que tem um coletivo mais forte, que tem uma tática mais forte. Então, senhor Cuca, já passou da hora. Você tem material humano melhor do que muito treinador e tem muito treinador aí com material humano pior jogando muito mais do que o senhor, o time do senhor. Então tá devendo, mas não tá devendo pouco não. O Cuca tá devendo muito. O Cuca tá devendo demais. Então esse papinho de time reserva, desempenhar um futebol desse aí, eu, Lucas, não vou normalizar. Eu não normalizo. Eu não vou falar que o primeiro tempo nosso foi ótimo. Não vou mesmo, porque não vai me iludir. O fato dos outros primeiros tempos de vários outros jogos ter sido péssimo, o de ontem ter causado uma leve impressão que foi bom, para mim não pega, não vou cair nessa. Time reserva era para desempenhar um futebol melhor. Querendo ou não, o time reserva tem atletas conhecidos, tem atleta que ganha salário altíssimo, tem atleta que foi contratado a peso de ouro. Tinha que ter desempenhado futebol melhor do que desempenhou ontem. Então não vou ficar nessa muletinha de time reserva aí não. Se o time titular tá mal, o time reserva tá mal também. Então, Cuca, me ajuda aí, né, meu amigo? Você também tá mal, mas tá mal com força. O seu time, Cuca, não fez 5 jogos, na minha opinião. Fiz a pergunta para vocês. O seu time, Cuca, como titular, com reserva, com misto, com alternativo, com isso, com aquilo, você não conseguiu desempenhar 5 jogos bons no ano. 5. No ano. Quantos jogos nós fizemos na temporada aí? Já passou de 40? Não sei. Enfim. Outra coisa. Por que, na maioria das vezes, que atleta de base do Atlético, ou atleta muito jovem, é selecionado para entrar no jogo nos últimos minutos, na fogueira, pro time tomando ferro? Colocar o Izep ontem, depois dos 40, sei lá, 38, não lembro, mas no final do segundo tempo, colocar o Izep tomando 2 no lombo, no Morumbi, pô, meu amigo, eu achei de uma sacanagem, mas assim, eu achei sacanagem. Ah, mas vocês pedem oportunidade? Eu peço oportunidade, mas colocar o moleque no Morumbi, faltando minutos para acabar o jogo, tomando 2-0, numa atuação patética do Galo, eu acho uma sacanagem danada. Eu acho muita sacanagem. E não foi o primeiro, e do jeito que tá, não vai ser o último. Então, a hora de botar os garotos, meu amigo, que transição, hein? Que transição bem feita, né? Sendo irônico aqui com vocês. Também não gostei disso, isso também me incomodou ontem. Apesar de que o Izep até entrou bem. Mostrou personalidade, tentou alguns dribles ali, fez uns passos interessantes, movimentação, até entrou bem. Mas numa fogueira que eu vou te falar, hein? Enfim. E para fechar a coletiva do Cuca, se você aí não assistiu, quiser assistir, já se prepara, porque você assistindo o jogo e assistindo a coletiva, eu tive a impressão que assisti um outro jogo. O Cuca gostou muito do primeiro tempo. Repito, 2 chutes no gol, 1 na meta e nenhuma defesa difícil ao Rafael, mas o Cuca gostou do primeiro tempo. Você assistindo a entrevista do Cuca, tirando a parte que ele explica a ideia dele de entrar com aquele time, na onde eu concordo, e ele falando da partida, discordei praticamente de tudo. Tão coletivo do Cuca, tão ruim quanto o trabalho do Cuca até aqui no Galo. Isso me preocupa. Quando o treinador começa a ver algo que não tem acontecido no campo, não começa a admitir erros, aí a coisa não vai ficando legal. Mas enfim, galera, era isso. Acho que vocês devem ter percebido meu desânimo aqui, né? Para falar sobre esse pós-jogo, para falar sobre esse jogo. É mais um jogo que a gente vai assistir do Galo que a gente não vê padrão nenhum. Aliás, tem padrão, né? Tem jogado mal todo jogo, né? O time tem regularidade. Todo jogo a gente joga mal. Tem sido assim, né? Raríssimas exceções. A cada 10 últimos jogos a gente pinça um aí, ó,
que fez um jogo razoável para bom, né? Tem me incomodado demais esses desempenhos. Estamos indo, estamos passando nas Copas, aos trancos e barrancos, mas cada vez mais que a gente joga mal, mais próximo da derrota, mais próximo da eliminação, a gente fica. Uma hora a vaca vai deitar. Não vai ser todo jogo que o Everson vai salvar nos pênaltis. Entendeu? Uma hora vai dar ruim. Não fique dando sorte para o azar. Enfim. Não tem muito mais o que falar. Acho que eu já falei tudo. Esse desânimo aí, mas agora quarta-feira é o Cruzeiro, Copa do Brasil, né? Jogo totalmente diferente. Mas mais pra frente eu venho aqui no canal e sei lá se na quarta-feira eu faço algum vídeo pré-jogo, não sei. Mas é agarrar no terço e esperar que o Cuca arme uma boa estratégia. Eu acho que o jogo do Cruzeiro se encaixa no nosso. O Cruzeiro também tem sérias dificuldades em atuar contra equipes que jogam fechadas. Então eu imagino que o Galo não vai de peito aberto para cima do Cruzeiro. Mas enfim, não vou falar sobre isso aqui, porque senão vai fugir do contexto. O vídeo não é para falar sobre Galo e Cruzeiro. O vídeo é para falar sobre Galo e São Paulo. Deixa para falar sobre esse jogo do Cruzeiro mais para frente. Beleza, galera? Tamo junto. Vocês me desculpem esse desânimo. Vocês me conhecem, eu não sou assim, mas pô, não é fácil não. É mais um jogo que a gente senta pra ver jogo do Galo que a gente não faz ideia. Você vai jogar no 3-4-3, no 4-4-2, no 4-3-3, no 4-2-3-1, no 3-5-1, no 3-4-3. Enfim, o time não tem padrão nenhum. Zero. A gente não faz ideia de como o Galo vai jogar e eu não faço ideia de como vai ser o próximo jogo do Galo. Se vai ser 3 zagueiros, se vai ser linha de 4, se vai ser 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3. O time não tem padrão. Nós estamos em agosto. Nem time titular nós temos ainda, os 11. O próprio treinador admitiu isso. Galera, tamo junto, não aguento mais. É um show de lamentações aqui mesmo. Tô triste mesmo. Tínhamos que estar desempenhando futebol melhor. É 17 milhões de folha salarial por mês. Entendeu? Tem chegado sim certos reforços, aí a gente pode questionar a qualidade, mas tem chegado. Muitos reforços que estão aí que não estão jogando nada. É a pedido do treinador, né? Galera, tamo junto, cansei, não vou falar mais desse jogo, desse pós-jogo, tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho, me chama lá no Cartola, me chama lá no Twitter ou no Instagram para falar sobre o Cartola. Deixa o like aí, ativa o sininho, deixa nos comentários a opinião de vocês. Estou muito azedo, estou muito pessimista. Fala aí, não, Tanaka, você está exagerando, discordo de muita coisa que você falou e não tem problema. Aqui é todo mundo atleticano e estamos aí puto como time, a gente quer o melhor. Eu não tenho nada contra pessoal, contra ninguém, nem contra o Rony. Nada pessoal. Quem sou eu para ter algo pessoal contra esses caras? Mas no profissional, vestindo a camisa do meu time, eu vou criticar quando eu achar que tem que criticar. Quando eu achar que tem que melhorar. Quando eu achar que pode melhorar e tem margem para melhorar. Uma coisa é a gente estar passando por isso com um time aí de 10 milhões de folha salarial. Outra coisa é com um time passar por isso com um time com 17 milhões de folha salarial, uma das maiores do Brasil. Sem contar no que foi investido para trazer esses caras aí. Que aí é outra discussão. Que, na minha opinião, muito desse valor é investido de forma errada. Mas aí é outra crítica, é outro vídeo, é outra pauta, é outro assunto. Tamo junto. Esse aqui é só um pós-jogo, um bastidor de vestiário. Sobre Galo e São Paulo. Galera, fui. Valeu, forte abraço. É nóis.